Deixem curtidas aí, né? Grande Léo. Tranquilo? A câmera sempre vai ao contrário. A primeira. Muito bem, muito bem. Te E mexe aí, com tranquilo por tecnologia e aí? não aprende. Tá tranquilo, graças a Deus. Muito bom. Depois de um dia de trabalho até pelo menos umas 2 horas da tarde, mas tá É ótimo. assim, todos nós. Bom, hoje nós temos que tomar um cuidado maior que nós aprendemos semana passada, que nós só temos uma hora, né? São 6:02, qualquer coisa a gente Só temos avisando. 58 minutos. Então, a gente pode agora esperar um pouquinho, o pessoal vai chegando, né? Tem 620 mil pessoas para entrar agora com a gente. Já recebi do pessoal. Então a gente espera. No dia que houver essa quantidade toda, a gente não faz mais live no domingo, não. Não, não precisa não. Não. Aí entra 2 horas da tarde, igual os grandões, né? Meio-dia, live de Tranquilo. 2 horas. Eu não sei para que faz, para quem. E enche, né? Muito bem. Com certeza. Muito bem, seu Léo. E aí? Hoje nós vamos falar sobre os símbolos de Natal. O que nós temos aí para começar? As dúvidas, o que o povo... Viu o post que eu coloquei hoje? Eu vi que tu replicou, né? Por coincidência, Sim. aquilo apareceu para mim hoje, cara. Eu falei, não acredito. Meu Deus O cara enfeitou do céu. uma cruz para, né? Não a árvore, um símbolo pagão. Eu falei, vou aproveitar. Aí fez na cruz, né? Fez a Foi o cruz. que eu entendi. Ele enrolou, botou umas guirlandas, né? Alguma coisa assim. É engraçado que eu tô aprendendo contigo, né? Essa live aqui eu faço o papel de quem tá vendo ali, né? Mas o pessoal também assiste, mas não manda as dúvidas que poderia mandar também, Não, né? eu não sei se o pessoal fica com medo, porque o número de curtidas e de visualizações porque o Instagram nos dá, né, lá o retorno, né, o feedback, né, aí, não sei, 500 e poucas curtidas, 400 e poucas visualizações, não sei quantas horas assistidas, aí tu vai ver comentário, tem 4, 5. Acho que o pessoal tem meio medo, né, disso, sei lá. Vamos ver. Só fica inibido. O que eu ia te propor é o seguinte: essa semana começar no teu mesmo, que a gente está bolando aqui o outro, né? Para já começar a Da iniciar um comunidade, projeto. né? Mas já começar a perguntar o que o pessoal quer ouvir de repente, né? Não sei se você já tem a pauta para outra já. Que você é assim, Não, né? eu Já pensa quero, no negócio. porque eu quero fechar essa parte do advento. Ah, legal. A minha pauta para o domingo que vem é a gente falar sobre aceitação, perdão relacionado ao Natal, né? Aproveitar esse momento do Natal para elaborar essas questões de perdão, de aceitação, todo esse movimento, né? E vamos falar um pouquinho o que é perdão, o que é misericórdia, diferença de aceitação, etc. Que aí já entra numa pauta mais psicológica, né? Primeiro a gente está vendo essa parte histórica, e aí quando tiver ali semana que vem próximo ao Natal. Aí depois, a ideia é seguir esse teu panorama aí. A gente pode fazer umas enquetes, né? E ver o que o pessoal quer, digamos assim, seguir. Eu fico olhando aqui, mas é porque eu fico interagindo com o que eu separei aqui. O pessoal de repente olha assim e fala, pô, o cara sem educação, pô, ele tá falando lá e não tá prestando. Não é isso. Eu tento aqui te acompanhar aqui, né? Não, tranquilo. Vamos Aí você falou, lá, já foi vamos falar minutos. Já fomos 5, já perdemos 5 minutos. Vamos lá. Aí você falou, vamos falar dos símbolos. Isso. Faz um esqueminha aí, uma arte aí para mandar, tal. Aí eu mandei 600 coisas que o chat GPT me deu. Eu falei assim, meu Deus, vou mandar isso tudo pro homem. Ele falou, não, Léo, não é isso não, Léo. Vamos focar no que tem fundamento. Eu falei, sim, tá bom. Então, é por isso que o chat GPT nos deu uma coisa muito importante. Panetone. Panetone? Tem um porquê do panetone no Natal. Mas vamos ver se dá para falar. Ainda tem isso, né? Então deu mole lá. A gente pode começar pelos símbolos, ou a gente pode começar... A gente vai falar também do que se refere à tradição? O quê? De que assunto? Os símbolos estão encaixados no que se refere à tradição, ou o que está e o que não está na Bíblia? Sempre. Entendeu? Sempre. Não. Entendeu? Não tem nem Já pegando o gancho entendi. da outra. Sim, não tem como você fazer essas referências, porque aqui são referências já da história do cristianismo. Sim. Não, é pós-escrituras.
Sim. Aqui as Inclusive, aqui eu as fiz escrituras já diferente. estão fechadas, inclusive, né? E eu fiz aqui diferente. Eu falei, vou fazer diferente aqui. Eu fui no Google e coloquei, por exemplo, o que significa árvore de Natal. Aí interessante é que as perguntas de frente aqui, uma das coisas fala sobre o símbolo natalino, Uhum. que em agradecimento a Jesus Cristo. Aí eu desci um pouco mais aqui, tem duas coisas aqui que o que a Bíblia fala da árvore de Natal. Aí só botaram assim, a Bíblia não proíbe nem defende a árvore de Natal. Aí tem uma pergunta aqui. Crente pode ter árvore de Natal? Ai, caralho, eu vou te dizer. Aí tem uma resposta aqui. O significado macabro da árvore de Eita, Natal. que maravilha, hein? Os seus primeiros anos de vida, a Igreja Católica celebrava a morte de pessoas que eram importantes, não se interessava pelo nascimento de quem quer que fosse, inclusive de Jesus. Rapaz, já matamos isso semana passada, Já, mas agora exatamente. isso para responder a árvore de Natal, tá? Sim, sim. Então, vamos tocar. É você Ok, aí ok, agora. então, aqui, eu não tô sozinho não, aqui, eu tô aqui, ó. Olha quem tá comigo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que Aqui, legal. olha lá. Olha aí. Levanta um pouquinho, olha Aos lá. poucos eu vou Tá? conhecendo, né? Dá tchau lá pro Léo, tá? Tem quantos anos? Ela tem 6. Essa é a 6. caçula. Ela quer participar da live, tá aqui desenhando. Tá. Muito bem. São mais dois, né? Tá. Um tá no céu e o mais velho tem 18. Tem 18. Mas uma do meio, o papai do céu já tá na Aham. glória. Muito Amém. bem. Vamos começar pela árvore, então, né? Vamos, já comecei a jogar um Inclusive, negócio doido aqui. eu reeditei lá nos meus destaques, quem quiser depois do que a gente falou, já está lá. Duas threads que eu fiz ano passado sobre a árvore de Natal e sobre Papai Noel. Mesmo assim, você vê que as pessoas ainda continuam com dúvidas mediante o fato de tanta coisa que passa por aí, né? Então vamos lá. Inclusive, para o nosso roteiro, eu vou seguir a minha thread. Estou com o meu destaque aberto aqui no PC e vou seguir a minha thread para o pessoal ter ideia que vai lá na minha bolinha de destaque e você vai achar exatamente esse conteúdo que a gente vai falar. Bom, a árvore de Repetindo porque entrou acho que mais uma ou duas pessoas, tem que colocar as dúvidas, pessoal. O pessoal que está aí assistindo, pô, coloca as dúvidas aí que vai ajudar muito. ou depois interage, né? Deixa um comentário, mesmo que seja negativo, ó, melhora isso, acerta aquilo, né? É importante. Claro, Pra... com certeza, com certeza. Bom, a gente quer crescer isso aqui. então seguindo, ó, vou seguir minha thread aqui, inclusive, tô olhando aqui, tá aberto lá, se você entrar no meu destaque depois da live aqui, você vai ver. Certo. A nossa thread, a gente vai falar o início sobre a árvore de Natal. Então, esse paradoxo de entrar, vai estar na escritura ou não tem como, porque a escritura fechou no quarto século. Aqui a gente está do século 6 em diante, que é onde vão entrar esses processos culturais que estão atrelados às tradições cristãs que irão sendo criadas. Daí, Certo. tá? Então a gente vai começar o seguinte, a tradição da árvore de Natal vai vir justamente do processo de evangelização da Alemanha e dos países anglo-saxões. Que aí vai pegar aquela parte, né, da Baixa Alemanha, que vai ir lá para o alto na Europa, que vai pegar a Finlândia, Noruega, Suécia, os países escandinavos, né? Vai pegar aquela parte ali. Muito bem. Dentro desse processo, e isso é também um processo de desafio culturalmente dentro daquele ponto que nós falamos, inclusive, semana passada, né? Que não era o caso do dia 25, nós deixamos claro, mas aqui nós vamos ver, de fato, um movimento de tomada da cristandade em relação a povos pagãos e culturas e práticas pagãs. Aqui sim, nós vamos ver o cristianismo seguindo aquele princípio de existe um princípio de verdade estabelecido, né, na manifestação de Deus até chegar no antigo Israel, e esse princípio de verdade restante nesses povos é usado, né, assim como nós vamos ver lá no apóstolo Paulo, né, quando ele chega lá nos gregos, lembra? Ele fala o altar do Deus desconhecido, ele usa e fala, esse Deus desconhecido é o meu, né? Quando ele vai pregar. Esse princípio de verdade que a igreja segue, ou seja, as culturas antigas tinham esses princípios de verdade, e esse princípio de verdade vai ser estabelecido como
sendo aproveitado a partir do desenvolvimento da cristandade. A Vanessa está perguntando a partir de qual época. Eu vou falar, Vanessa, é a partir do século VI. Eu vou dar as datas específicas aqui. Então isso vai começar com um cara que tinha um nome, se vocês depois procurarem, não precisa gravar isso agora, tá? Que o nome dele era Winfrido. Ele era um inglês, né? Ele é um inglês. Por volta do ano 680, ele ingressou em um monastério beneditino, tá? E antes de ser enviada pelo Papa Gregório II, tá? Só para a gente correlacionar tempo aqui. Gregório II, sobre o batismo de Bonifácio, né? Bonifácio é a terminologia que foi dada a ele, que significa aquele que faz o bem. Bonifácio, né? O benfeitor. Para evangelizar os territórios que pertencem à atual Alemanha. Primeiro ele foi como um sacerdote, e depois desse processo de construção de evangelização, ele vai se tornar um bispo, né? Que vai ser enviado para a Alemanha. E nesse período histórico tem um personagem cristão muito importante que é o Carlos Magno, é o Charles Martel, né? Ele é um imperador cristão do Sacro Império Germânico. Ele é assim muito importante. Eu lembro assim, no meu tempo de escola, a gente ainda estudou Carlos Magno, né? Na escola, não sei se estuda hoje, mas de tão importante na construção histórica do Ocidente, o Carlos Magno é uma pessoa importantíssima. E o Bonifácio vai ser enviado para evangelizar a Alemanha sobre a proteção de Carlos Magno, certo? Ou seja, existia não só um elemento espiritual, mas aquele elemento de, olha, ele está sob a égide de Carlos Magno, ele precisa ser respeitado onde ele chegar, tá? Então ele foi fortalecendo essa ideia do cristianismo nas regiões da Alemanha, nesses países saxões, como a gente falou, seguindo ali. E aí, aproximadamente, aí a data do ano 723, ele viaja com um pequeno grupo para a Baixa Saxônia. Ele conhecia uma comunidade pagã perto de Geismar, que no meio do inverno realizavam sacrifícios humanos. Sim, diferente do que muitas séries vikings não realçam, algumas até mostram, os vikings eram povos pagãos que praticavam rituais, né, de oferecimento humano comumente. Era muito natural entre eles. E quando o Bonifácio está chegando entre eles, no inverno, eles tinham uma árvore sagrada que se chama Yggdrasil, né? Naqueles filmes da Marvel até mostra lá que os mundos são conectados a Yggdrasil, né? Que aí o Thor é o defensor desses mundos, né? Ele tem que ficar pulando entre esses mundos. Jotunheim, Vanaheim, Helheim, Asgard, que é onde ele vive, né? Era a maneira dos nórdicos entenderem a cosmogonia da formação do universo dele. Só que eles também sacrificavam pessoas. Quando São Bonifácio está chegando nessa evangelização no período do inverno, onde eles sacrificavam? No grande carvalho sagrado, que era o que eles chamavam, que diziam que aquele carvalho era Yggdrasil, que era essa árvore que sustentava o mundo. Quando Bonifácio está chegando, ele está chegando no meio de um ritual de sacrifício humano por volta dessa época, tá? Eles realizavam o sacrifício humano e a vítima era uma criança na época que ele estava chegando. Uma criança sacrificada a Thor, o deus do trovão, na base de um carvalho, o qual consideravam sagrado, e era conhecido como o Carvalho de Thor. Outro ponto importante, dificilmente você vai ver nesses jogos e nessas séries que essas pessoas sacrificadas eram sacrificadas em honra aos deuses. Ou seja, você não vai ver no filme da Marvel, ponto. Ninguém sacrificando uma criança pro Thor lá da Marvel, que é bonitinho. Tá? Você não vai ver isso acontecendo. Sigamos. Então ele vai chegar no meio desse processo que está acontecendo ali, né? E o que vai acontecer? Ele vai se intrometer nesse processo, né? E ele vai interferir para o fim desse sacrifício. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer um desafio, mais ou menos como Moisés faz diante do faraó, né? Ele vai desafiar contra esse carvalho a autoridade divina dele. Ele já é bispo ali, ele usa o báculo, né? O que difere o bispo do padre é o báculo, né? E outros, a mitra, etc. Mas o báculo que marca, que é aquele cajado, né? Com a volta, que significa a sucessão apostólica. Sim. E ele justamente chega com esse báculo e ele desafia o carrasco que ali estava, né?
Ele, da hora que o carrasco vai matar a criança, ele segura o cajado do carrasco, do verdugo, né? Com o báculo, e ele desafia, ele toma aquele cajado do verdugo ali, e ele vai fazer justamente um desafio público, né? Tudo isso eu já estou seguindo minha thread, tá? O que eu estou falando é só o pessoal seguir o passo por passo. Certo. E aí ele vai dizer assim, ó, aqui está o carvalho do trovão, e aqui a cruz de Cristo que romperá o martelo de Thor, um Deus falso. Depois dele dizer essa frase, né? Ainda o verdugo, né? O carrasco ainda tenta matar a criança novamente, mas novamente ele coloca o báculo ali no pescoço do menino e o menino é salvo. Contudo, né? Vai continuar. Aí Bonifácio diz o seguinte: escutai, ó filhos do bosque, o sangue não fluirá esta noite, a não ser que piedade se derrame no peito de uma mãe. Porque esta é a noite em que nasceu Cristo, o Filho do Altíssimo, Salvador da humanidade. Né? Ele faz uma referência àquela criança que está sendo salva como um sacrifício, né? Mas fazendo uma representação ali de Cristo. Certo. E aí ele segue, ó. Ele é mais justo do que Baldur, e vai citando o nome dos deuses nórdicos. Ele é mais justo do que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil do que Freia, o bom. Desde sua vinda, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem chamam em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. Tá vendo? São Bonifácio, ele usa a estrutura mitológica dos vikings, a crença deles, assim como Paulo fazia, né, nos povos. A crença, a cultura, ele cita o nome dos deuses, explica, ó, Thor está lá em Niflheim, ele não vai vir, está acontecendo tal coisa. Ele usa justamente a crença nórdica contra eles, né? Ele se perdeu em Niflheim. E aí diz, dessa forma, a partir de agora, vocês começarão a viver. Essa árvore sangrenta nunca mais escurecerá a sua terra. Em nome de Deus, vou destruí-la. E o que acontece? Ele toma o machado do verdugo ali do carrasco, né? Uhum. E com esse próprio machado saxão, com esse próprio machado viking, ele levanta e com um golpe apenas, né? Quando ele bate o martelo, assim como Moisés no Egito, começa a ventar. Quando ele bate esse machado, o carvalho é destruído. Ele não só cai, ele implode. É como se fosse uma explosão. Diante de todos os vikings assistindo isso. Quando há esse movimento, né? E aí, ó, quer ver, ó? O vento atingiu o bosque, derrubou a árvore, né? Todos ficaram estupefatos. Mais tarde, com sua madeira, ele vai construir uma capela, ou seja, tá vendo? Esse ponto que a gente está falando de cristianização do elemento pagão. Ele pega a árvore, ele não vai queimar a árvore. Ah, essa árvore é pagã, não serve mais nada. Não, não, não. Ele cristianiza essa árvore, constrói uma capela em honra a Cristo, e dos pequenos galhos que tinham desse carvalho ali, triangulares, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pequenas árvores, olha lá. O apóstolo, aí ele diz assim, ó, ele constrói uma capela em homenagem ao apóstolo Pedro e continuou pregando ao povo que estava assombrado e não podia acreditar que o assassino do carvalho de Thor não tivesse sido ferido pelo seu Deus. Ou seja, Thor, ninguém veio, ele destruiu Yggdrasil, a árvore sagrada, e ninguém apareceu. Sim. Todos ficaram estupefatos com esse ponto. Então Bonifácio olhou mais à frente, onde jazia o carvalho, e assinalou um pequeno abeto. O abeto é um tipo de árvore ali da região, né? Então, onde o carvalho estava, ele pegou aquele pequena árvore e diz: esta pequena árvore, esse pequeno filho... deixa eu ver aqui que pulou. Este pequeno filho do bosque será sua árvore santa essa noite. Essa é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque suas folhas são sempre verdes. Olhem como as pontas apontam para Deus, apontam para o alto. Estão dirigidas ao céu. Terá de ser chamada de árvore do menino Jesus. Reúnam-se em torno dela, não no bosque selvagem, porque para dar aquela ideia de que é uma cultura pagã ainda, né? Não no bosque selvagem, mas em seus lares, ou seja, levem essas pequenas árvores para dentro dos seus lares, e ali haverá refúgio, não haverá ações sangrentas, mas presentes amorosos
fartura de alimento e gestos de bondade. Ele literalmente criou a noite de Natal, com a árvore, com a troca de presentes e com a fartura de alimentos, né? Dessa forma, os alemães começaram, só para terminar, dessa forma os alemães começaram a tradição essa noite, a qual foi estendida até os nossos dias. Ao trazer um abeto, que é esse tipo de árvore, né, esse pinheirinho, seus lares decorando com velas, ornamentos, ao celebrar o nascimento do Salvador. O apóstolo da Alemanha, né, Bonifácio, e seu rebanho nos mostram o que hoje conhecemos como a chamada árvore de Natal. A árvore de Natal simboliza a vitória do evangelho sobre as práticas pagãs. Um símbolo cristão triunfou sobre o antigo inimigo e o símbolo pagão Yggdrasil, a árvore de Odin e de Thor, que era um carvalho e agora é um pinheiro apontando para o alto como a árvore da vida, a árvore do Senhor Deus. Excelente. Então não é aqui o que falou, né? É um símbolo, como é que falou aqui? Cristianizado. Eu tinha um carvalho, agora eu coloquei um pinheiro. Desse carvalho foi construída a primeira capela no processo de evangelização dos vikings, certo? Ele faz um desafio tal qual Moisés faz um desafio a Faraó, né? Ele espanta essa crença mítica pagã. E dessa crença... Mas olha, o que eles adoravam, Léo? Árvores. Os alemães, os povos germânicos, cultuavam aos deuses das árvores. O que Bonifácio faz? Ele usa essa estratégia, assim como Paulo fala lá do altar ao Deus desconhecido, ele usa essa estratégia para evangelização. E aí, na noite de Natal, que está nesse período próximo, né? Ele não só faz isso, como agora vocês vão levar pequenas árvores e vão ter essa simbologia. E na noite de Natal vocês têm que praticar gestos de bondade, gestos de caridade, troca de alimentos, vocês têm que praticar esmola, caridade, liberar perdão. Tem muito mais coisas, né? Porque a gente está falando objetivamente por conta do nosso tempo. Ele literalmente cria a noite de Natal. Até a troca de presentes foi São Bonifácio que criou. O que é maravilhoso, assim, interessante também, é que é uma prática e no meio de um povo pagão, um povo totalmente... que sacrificava seres humanos. E totalmente fora, né, o que eu vou dizer, no imaginário popular, né? Tudo que origina coisas sagradas, vamos colocar assim, sempre se imagina que nasceu lá em Roma, que nasceu lá na igreja de Roma, que nasceu vindo de lá. Ou veio de Israel. De lá tivesse... de Israel. Isso aí, você pegou o que eu queria dizer. Isso aí. Não está na geografia bíblica. Isso aí. Você não acha ali. Criou ali e expande para as outras culturas e tal. Não, foi uma coisa criada dentro de uma cultura totalmente... Isso aí. Totalmente... Isso aí. E vou te dizer mais. Olha como a coisa é. Por isso que eu fiz aquela provocação em relação àquela postagem dos evangélicos tirando as árvores e botando crucifixo. Sabe quem difundiu maior essa prática no mundo, que veio da Alemanha? Justamente os protestantes. Voltamos ao primeiro Porque ponto. a árvore de Natal, como foi a evangelização de São Bonifácio, ficou muito arraigada à cultura alemã. Não é à toa que se você fosse Petrópolis, Santa Catarina, Penedo, são colonizações germânicas. Por isso sempre teve essa coisa do Natal muito forte. Muito forte. Entendeu? E logo, como é uma cultura que depois, no século XVI, houve a reforma protestante, essa cultura é muito forte na Alemanha. Então, na verdade, assim, a gente pode até afirmar, categoricamente, que essa cultura da árvore de Natal foi preservada pelo protestantismo na Alemanha. Olha isso. E os alemães que saíram para colonizar a América levaram essa cultura para os Estados Unidos. Levou. Entendeu? Que a gente esquece que tem uma grande parte de alemães que migraram para os Estados Unidos na colonização. E levaram essa cultura da árvore de Natal. E dos Estados Unidos para cá, para a América do Sul. Mas digamos assim, na Europa já era difundida isso. Entendeu? Entendi. Mas o centro é a Alemanha. Entendi. Entendeu? Maravilhoso isso. Muito bom mesmo. E só uma curiosidade, aí eu acho que é só uma curiosidade para fechar esse tópico árvore de Natal, porque eu já vi umas esparrelas tipo assim,
As bolas de Natal são a cabeça, né, dos inimigos que eram pendurados nas árvores sagradas alemães, em honra ao deus Saturno, na festa da Saturnália. Vou dar só uma terminologia rápida aqui. Da onde vêm as bolas de Natal? As bolas de Natal redondas vêm justamente da influência de São Bonifácio, que ele falava para trazer alimentos para que houvesse essa prática da esmola, da troca. E as pessoas penduravam maçãs, laranjas e frutas nessas árvores, para que na noite de Natal cada um pudesse ir lá e pegar. Era uma prática piedosa. Olha isso. Só que o que aconteceu? Aí um dado histórico aqui, ó. Em 1847, Hans Greiner, um mestre videiro de Lauscha, cidade alemã da Turíngia, quis agradar seus filhos e imitou as frutas com bolas de vidro. Ou seja, ele era um artesão, um mestre vidraceiro, e ele teve uma ideia. Por que em vez da gente... Porque até então se colocava alimentos pendurados. Por que então, em vez de a gente colocar alimentos, ele criou essas eram bolas de vidro, né, no início, né? Aquela arte, não existia plástico, nada disso. E aí, em 1858, houve uma grande seca que deixou sem maçãs e frutas as regiões de Vosges, Mosela e Mosela na França. Foi então que o artesão vidreiro Mais Antel fez fabricar suas maravilhosas bolas de Natal. Isso facilmente, dá um Google que você acha. As bolas natalinas de vidros alemãs, sempre alemão, é lá. O foco disso é na Alemanha. É lá. É lá. As bolas natalinas de vidro alemã começaram a conquistar preferências, indo para a França e outros países, até que a rainha Vitória da Inglaterra manifestou seu entusiasmo pela árvore de Natal cheia de adornos cristalinos. Todo mundo quis ter algo semelhante. Os Estados Unidos consumiam fabulosas quantidades de bolas de Lauscha na Alemanha, e novos fabricantes e novos materiais apareceram. Após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo soviético, uma espécie de feiura, né, anticristã que saiu no mundo, como a gente sabe, né, o povo marxista, fecharam as fábricas para tornar as fábricas para esforço de guerra, e só depois da Segunda Guerra, com o término da dominação comunista, voltou a se fabricar as bolas. Então, assim, bola de Natal, tudo são efeitos, tudo são movimentos que nascem da Alemanha, do período da evangelização cristã na Alemanha, e que, assim, desde São Bonifácio até hoje é uma tradição muito forte que vem da Alemanha, esse processo de cristianização dos povos pagãos que se tornou esses elementos da noite de Natal. Ponto. Até aqui isso não tem nada a ver com Papai Noel. Viu só? Viu só? Era uma tradição cristã de montar árvore, trocar alimentos, né, de praticar a piedade, etc. e tal. Tem um termo, às vezes, que a gente esquece, o termo se chama espórtula. Espórtula é quando a gente dá algo com a intenção de alguém, tá? Então, o panetone, ele é uma espórtula do Dia dos Finados, que é, na verdade, é feriado de Todos os Santos, né, o termo técnico. Né? A véspera de Todos os Santos, a palavra em inglês se chama All Hallows Eve, All Hallows Eve, da onde vai sair a palavra Halloween, All Hallows Eve, significa literalmente a véspera de Todos os Santos, tá? E existia um pãozinho que era distribuído ali numa noite de caridade, que era uma espórtula. Desse pãozinho surgiu, criado na Itália, o panetone, que depois, pela noite de Natal ser uma noite cristã de esmolas e caridade e piedade desde São Bonifácio, foi trazido da véspera de Todos os Santos e colocado também na noite de Natal. Então, se você come panetone hoje, você está comendo algo da tradição cristã que nasceu no feriado de Todos os Santos e que foi exportado para a noite de Natal também, por ser uma festa de piedade e caridade. E o panetone tem que ter alguma marca específica? Pode ser qualquer panetone. Não ser do chocotone, porque chocotone não é tradição, né? Isso aí é invenção, pô. Mas é gostoso. Sim, de fato. Então, a árvore de Natal está resolvida. Está resolvido. Não muito só a árvore, legal, como todos os símbolos relacionados à noite de Natal. Sim, é isso. Sim, muito legal mesmo. Agora nós temos que falar do Papai Noel. Agora nós vamos que não tem relação com a árvore e essa tradição alemã. Não faz relação. Tá?
Tá. Só que Tá. ele praticava também as boas ações no mesmo dia. E falar Papai Noel não está errado. Outra coisa que você vai ver muito crente falando aí, não, Papai Noel não é Papai Noel, não. É Papai Noel. Eu vou explicar por quê. Olha que legal, mas esse Papai aqui, Noel é o nome cristão. esse de vermelho aqui, barbudo aqui, É esse barbudo aí, entendeu? porque falaram da Coca-Cola, né? Tem um negócio da É, eu Coca-Cola. botei lá na minha thread. Então, tá, vamos começar no papai, vamos pro Papai Noel. Então, vocês seguindo o mesmo destaque, tá? Seguindo o mesmo destaque lá, é só continuar para frente, já vai vir a próxima thread. E eu acho que minha companheira de live dormiu. E Nina, agora? tu tá dormindo? Tu não falou que ia fazer a Audiência, live com o papai? a audiência tá. A A minha, audiência. a minha parceira tá dormindo aqui, ó. Tá. Tô Vai falar do sentindo Papai um Noel. peso aqui no meu ombro. Vai falar do Papai Noel agora? Vamos Fala lá. pra ela. Então, Aí, Papai Noel não é comercial, não é nada de comercial, comércio. Papai Noel tem que pelo que existir. ela sabe, né? Quer ver? Filha, fala pro pessoal aqui. Qual o nome do Papai Noel? Fala, o Léo, ouviu, Léo? Fala direito. Nicolau. Quem é o Papai Noel? Nicolau. São Nicolau. São Nicolau. Viu? A Vanessa tá falando aqui, ó. Olha isso aí. Aí, já ensinei, ensinei. já ensinei muito. É, aí, ó, já tem mais coisa pra tu fazer penitência aí, ó. Ai, muito bem. Seguindo lá na nossa thread, vai estar lá. São Nicolau de Mirra, Papai Noel. A thread é só continuar no destaque lá. Tá. São Nicolau de Mirra, filho de uma família nobre e rica. Nicolau nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor. Ásia Menor é onde tem a Turquia hoje, né? Tinha aquelas 7 igrejas, né? Ali da Ásia Menor, aquelas igrejas do Apocalipse, né? Hoje é a atual Turquia. Patara. Por volta do ano 250 depois de Cristo, seus pais eram muito ricos e cristãos, tá? Gravemos isso que é importante. Desde criança, Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para uma vida espiritual e para a caridade. Quando jovem, não se importava com diversões ou vaidade, mas preferia participar das atividades na igreja. Já morando com a sua família em Mirra, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para as viúvas, pobres e necessitados. Ou seja, ele era de uma família bastarda, né? Desde a sua juventude, ele pegava essa riqueza da família para fazer ações de caridade e esmola com pessoas carentes. Ao ficar órfão, decidiu usar a sua riqueza herdada de sua família para fazer caridade e ajudar os necessitados. É registrado na história que ele foi o único pai fundador da igreja que era imitado ainda em vida. Olha como isso é sério. Isso é sério. Quando a gente estuda a patrística... Século IV, é isso mesmo? Eu tô vendo aqui. Século III, século IV. Quando a gente estuda a patrística, Léo, São Nicolau faz parte desse processo patrístico, ele vai fazer parte, inclusive, do primeiro concílio de Nicéia. Ele é o cara que vai dar um soco na cara de Ário, é muito famoso por isso, né? O nosso Papai Noel deu um soco na cara do Ário. Quem é Ário? Quase que o cristianismo virou arianismo. Foi por isso aqui, ó. Foi uma heresia que quase destruiu a igreja, tá? E no concílio, Ário foi excomungado da igreja e São Nicolau deu uma surra nele. É registrado na igreja que ele foi o único pai fundador da igreja que era imitado ainda vivo. Ou seja, por essa prática dele de caridade, as pessoas começaram a se vestir e imitá-lo em todos os lugares do mundo. Todas as regiões onde o cristianismo chegava, no dia 25 de dezembro, que era quando ele fazia, já a gente vai falar, ainda aí viva, todo mundo falava, vamos imitar São Nicolau, ó, tem São Nicolau de Mirra, lá no dia 25 de dezembro, ele faz tal coisa. Ainda viva, ainda em vida não pós-mortem, como é mais comum, né? Depois de morto, o pessoal começa a imitar. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes de suas 3 filhas. Lembrando, filhas, o pai que pagava o dote para ela casar, não era o contrário, né? Sim. Por isso,
não tinha condições de dar a elas um bom casamento. Desesperado, o homem decidiu encaminhar as 3 para a prostituição, o pai. Sabendo disso, Nicolau ficou sabendo dessa história e agiu. Encheu 3 sacos de moedas de ouro, olha o saco aí do Papai Noel, de moeda de ouro, de valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois foi até a casa dessa família de madrugada, atenção, subiu no telhado e jogou os sacos de ouro pela chaminé. Olha, é isso, hein? Assim ele salvou essas jovens de serem vendidas como prostitutas. Embora saibamos de todos esses atos sublimes de caridade desse santo homem, ele nunca se identificava. Então, assim, nunca realmente a gente pode falar assim, foi São Nicolau que fez. Não, as pessoas sabiam, mas ninguém dizia, entendeu? Mas ninguém dizia. Ninguém Olha isso. dizia, porque ele sempre fez isso de forma anônima. Anônimo. Então, os registros que nós temos são das pessoas que foram abençoadas em vida por ele. Mas se alguém perguntasse a ele, foi o senhor que fez? Ele, não, foi a providência divina. Graças a Deus, né? Que suas filhas foram salvas. Ele nunca assumiu nenhuma dessas obras de caridade que ele praticava. Mas o povo sabia, O povo né? sabia. Ele era Ele subiu com um cavalo em cima do telhado para jogar coisa para as meninas. Quem é que sobe com um cavalo em cima do telhado e não é percebido com uma roupa toda vermelha? Porque ele é bispo de Esmirna. Os bispos usam aquelas roupas vermelhas. Da onde vai vir a história da roupa vermelha do Papai Noel? Certo? São Nicolau foi sagrado bispo da cidade de Mirra, ainda muito jovem, por causa de sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade. Sua liderança era incontestável e admirada por todos. Porém, o que mais admiravam em todos era sua santidade. Ele chegou a desenvolver um apostolado também na região da Palestina e do Egito, mas sempre voltou para sua cidade natal de Mirra, na Turquia. Mais tarde, ocorreram terríveis perseguições do imperador Diocleciano, esse foi o imperador que mais perseguiu o cristão. Por isso, São Nicolau foi preso pelo fato de ser bispo da igreja, permaneceu na prisão por 2 décadas, 20 anos, mas não negou a sua fé. Ficou firme, encorajava os outros prisioneiros a permanecerem fiéis em Jesus Cristo, mesmo diante da crueldade da prisão. Somente quando foi decretado o famoso Édito de Milão pelo imperador Constantino, 313, que tornou o cristianismo uma religião livre no Império Romano, ele foi libertado. Documentos atestam que no momento de abertura do concílio ao qual São Nicolau participou, aquele, que eu lhe falei que ele deu uma surra em Ário, o imperador romano Constantino ajoelhou-se em seu pé, em frente a São Nicolau, e as outros santos homens de Deus que sofreram a última perseguição romana. Ajoelhado, Constantino beijou suas gloriosas cicatrizes em sinal de respeito a Nicolau. A morte dele aconteceu em 6 de dezembro de 326, na cidade de Mirra. Seu túmulo existe até hoje, você pode visitá-lo. Tornou-se um lugar de peregrinação. Está lá na Turquia, em Mirra. E mais tarde, seus restos mortais foram transportados para a cidade de Bari, na Itália. E estão lá até hoje, suas relíquias, que são motivo de grande veneração. O Papai Noel é real, e ao contrário do que dizem por aí, o Papai Noel existe, está vivo no céu ao lado de Jesus Cristo e todos os outros que morreram como santos e mártires. Portanto, quando uma criança lhe perguntar se ele é real, diga sim, ele é. Esse se chama Nicolau. Então, não é para chegar lá na... Como é que fala? Não tem na igreja lá o culto às crianças lá, como é que fala? Na salinha, lá, na salinha. Na salinha, não é para falar, tá, Vanessa? Não é para falar que não existe Papai Noel, tá? E a Pri falou que São Nicolau tinha as renas dele, que eram os cavalos. Então não era rena, não, é cavalo. Mas a história, ele usava cavalo, mas a história da rena é verdade, mas aí já é justamente de um bispo que imitava São Nicolau na Finlândia, que usava trenó com renas para puxar. Olha, lembra? que legal. Eu falei, ele era imitado em vida. Que legal. Então, Entendi. um bispo lá na igreja finlandesa, por conta da neve, começou a usar trenó e renas para puxar, que é natural,
não é isso? Para fazer o quê? Entregar esses presentes na noite de Natal. Lembra, São Nicolau é o único pai da igreja que foi imitado vivo. Vivo, as pessoas, ele em vida, as pessoas começaram a imitar. Se vestiam como ele na noite de Natal, botavam as roupas iguais, praticavam as ações de caridade, né? Entregavam presentes, sempre feito como São Nicolau, que é até hoje, né? O pessoal se veste de Papai Noel, tá aí até hoje nos shoppings, etc. Uma tentativa de descristianizar as coisas, mas de fato tá ali. A roupa vermelha ainda é a de São Nicolau, que é a roupa do bispo, né? O bispo usa aquela roupa vermelha. O báculo, né? Não tem no shopping lá? O Papai Noel fica segurando um báculo? É o báculo de São Nicolau. É o cajado. Né? O falso Noel foi criado em 1920 por judeus para uma campanha da Coca-Cola, 1920 nos Estados Unidos, como maneira de desvirtuar os princípios cristãos dessa data, embora tenham mimetizado a prática de todos os símbolos, né? Por que todos os símbolos? Porque ele é barbudo, porque São Nicolau era barbudo. Ele usa gorro porque São Nicolau usava mitra. Mas aí o gorro da neve é mais relacionado ao bispo finlandês, que usava o gorro por conta do frio. Sim. Aí de lá pegaram o trenó e as rendas, porque o bispo finlandês usava o trenó e as rendas para entregar presente. Como os Estados Unidos têm neve nesse período, na latitude ali faz mais sentido, né? Obviamente. Mas a roupa vermelha, o báculo de bispo, tudo mimetizado, imitado literalmente de São Nicolau. E o termo Papai Noel, por que não é errado? Nós falamos na live semana passada que todo bispo era chamado de Papa. Lembra disso? Que ficar Papa só para o bispo de Roma, isso foi bem depois na história do cristianismo. Todo bispo era chamado de Papa. Então, Nicolau era chamado de Papa Nicolau. Entendeu? Então, porque é o termo papai, não é? Era um termo carinhoso da qual as pessoas se referenciavam. Então, o termo papá e Noel, e aqui a gente vai ter que ir para a França, porque é uma palavra francesa, né? A maneira mais comum de dizer que significa, obviamente, o quê? A palavra Noel, Natal. Então, ele é o papai do Natal. Exatamente. Papai do Natal. Papai Noel, que em francês é Joyeux Noël, né? Que é Feliz Natal, literalmente, que significa na França. Ou seja, feliz nascimento, nascimento de Cristo. Entendeu? A ideia do Papai Noel que temos hoje, criado pela Coca-Cola, foi pelos judeus. Porque os judeus que comandam a propaganda, né? Sempre foi. Entendi. Mas aí, no caso, foi por maldade. Não foi... Pensa, não foi por maldade. Mas não foi só uma questão... O judeu gosta de quê? É isso. É aí que eu ia chegar. Não foi só por uma questão capitalista. Ou foi só por uma questão capitalista? Não, foi só por uma questão quem são os banqueiros do mundo. Não, quem são os banqueiros do mundo? São os judeus. Qual era a percepção deles? É uma festa cristã. Se eu se eu descristianizar essa festa, eu vendo ela para judeu, eu vendo ela para muçulmano, eu vendo ela para asiáticos, para taoístas, para budistas, e começo a difundir não São Nicolau, não o nascimento de Cristo, mas o espírito de Natal, a magia do Natal, o caminhão da Coca-Cola passando, com a magia do Natal, entendeu? Sim. Isso é para ser vendável. Não foi nenhuma má intenção satânica de destruir. Não, é só grana. Não é só comércio. É uma festa completamente cristã. Como eu faço para ela ficar acessível para outros povos? Assim, pronto. Dessa forma, para entrar em outras culturas, né? Outras culturas e ampliar a venda para outros povos, né? Muito legal isso. Muito legal. Vamos passar para os outros ou falta 15 minutos? O que nós temos aí? Falta 15 minutos. Olha, temos aqui, não sei se a estrela entraria agora, Reis Magos e o presépio. Está relacionada a presépio e Reis Magos está presépio, está tudo meio correlacionado, né? Então os três estão meio que relacionados. Então a gente vai ter que... Vamos correr. Bom, a estrela é a estrela do Oriente, obviamente, que os Reis Magos, né, viram no nascimento de Cristo, que é citado na Bíblia, né? Sim. A estrela que aparece em Belém. Quanto a isso, é simples. Então, assim, botar estrelas nas árvores, aí enfeitar a casa com estrelas, esses símbolos, pinheiros, etc., está tudo dentro do que é uma percepção natalina cristã. Quanto a isso, não tem nada equivocado. Os reis seguem essa estrela, o texto bíblico deixa isso claro, né? Muito, muito simples.
não tem nada quanto a isso. Que é a Estrela do Oriente, que já foi calculada, que ela apareceu ali nesse período pelo Kepler, né, que é o nome aquela coisa lá que tira foto do espaço, esqueci, um satélite lá, tipo o Hubble. E aí os reis magos, eles são justamente reis do Oriente, tem toda uma relação de texto bíblico relacionado a isso, a profecia a gente não dá para fazer aqui, porque a gente está na correria. Os reis magos chegam a Cristo, eles existiram, eles são reais. Aliás, tem um conto de Natal infantil cristão muito interessante, que vale a pena vocês lerem para crianças, ele chama O Quarto Sábio, que é uma história infantil do quarto rei mago que se perde no meio do caminho. Não tem nada de verídico, é uma história infantil, uma anedota infantil, mas que reforça o espírito do cristianismo no Natal. Então, inclusive, tem até um filme que foi feito, chama O Quarto Sábio. O Quarto Sábio. É um filme que foi feito dessa história infantil. Eles tentaram fazer um filme adulto dessa história infantil, né? É o Quarto Mago como história infantil ou o Quarto Sábio como filme. Muito legal o filme. Com aquele pai o Mark Sheen, pai do Charlie Sheen, né? Aquele ator do Apocalipse Sinal. Vale a ver. Então nós temos 3 magos, que são 3 representações, não é isso? Sim. Um deles trouxe o ouro, outro incenso, outro mirra, né? O ouro é um significado mais simples, porque está atrelado à realeza de Cristo, não é isso? É o presente do Senhor Rei a Jesus, mas não apenas isso, ele é Deus, e o incenso é o presente que reconhece isso. Somente aos deuses se queimava incenso, né? Esse é o presente à divindade de Jesus, e aqui nós estamos falando de reis e magos pagãos, né? Que reconheceram isso, esse senhorio no nascimento de Cristo. Ou justamente eles seriam astrônomos e lerem o céu, né? Sim. E por fim, a mirra, que tradicionalmente a mirra é feita o quê? Se lava o corpo, né? E se perfuma o corpo com mirra nos mortos para amenizar a dor, que está atrelado ao significado da humanidade de Cristo, tá? Então nós temos essas 3 referências, que ele é humano, ele é sacerdote e ele é rei, né? São essas 3 representações, 3 homens que vão visitar Cristo no nascimento, certo? Tem profecia, inclusive, daquele profeta Balaão, né? O pessoal lembra lá da mula de Balaão. Ele profetiza sobre essa estrela. O nome dos reis magos são Belchior, Gaspar e Baltazar. Nós sabemos isso por tradição cristã. E Baltazar, e cada um deles tem uma representação. Um tem 20 anos, um tem 40 e o outro tem por volta de 80 anos. Porque também é para representar, obviamente, a 3 idades das manifestações de Cristo. Tem todo o simbolismo que não dá para a gente falar sobre isso hoje. Mas eles são 3 reis magos. O incenso é o que mesmo que você falou? O incenso só era entregue para deuses, né? Por isso usa incenso até hoje na igreja, né? O ouro é realeza, o incenso é esse sacerdócio profético, Cristo é Deus, esse menino aí é um Deus, por isso nós estamos trazendo incenso. E a mirra, porque também reconhecemos que ele é um ser humano. Então o que se reconhece ali é Deus Pai, ouro, Espírito Santo, incenso e mirra com Cristo, né? Você tem a trindade formada ali nesses 3 símbolos, né? Belchior, Gaspar e Baltazar. Baltazar é representado no presépio, que a gente já vai falar aqui, pelo bonequinho que é o bonequinho mais negro, né? Todos estão de uma pele mais morena, avermelhada, porque eles são árabes, né? Então Baltazar é aquele que geralmente é o mais negro, que é o mais velho, certo? Que ele é o mais velho ali. Então os reis magos têm essa representação, mas aí até então, digamos assim, o que isso tem a ver com o presépio, essas representações do que nós estamos falando? Bom, aí nós não podemos esquecer o elemento seguinte. O presépio realmente é uma tradição cristã medievalesca, que é do século XIII, né? O presépio foi criado, e não só o presépio, mas a cantata de Natal que é feita até hoje, a montagem do presépio, isso nasceu com um famoso, né, santo da igreja, que é São Francisco de Assis. Foi ele que inventou o presépio, né? Ele literalmente criou um presépio na cidade dele, e ele, obviamente, na época eram personagens reais, não eram bonecos, então ele pedia para as pessoas representarem, aí tinha os cânticos, da onde veio a tal da cantata de Natal, as pessoas ficavam entoando hinos durante a noite de Natal, era tipo uma vigília, e aí tinha literalmente o burro, o jumento, que isso tem a ver com profecia bíblica, né, por conta do nosso tempo
a gente já não dá para falar aqui em detalhe, mas a origem foi em 1223, tá? Rapidamente, ok? 1223. Os animais, vou falar só a simbologia aqui. Os animais representam a natureza e o serviço do homem de Deus, o nascimento de Jesus, né, que forneceram calor ao local, e simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. Os pastores, né, depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, né, porque o anjo aparece no campo para eles, né, naquela história da neve que a gente já falou, porque eles estão ali com as ovelhas na neve, etc. O anjo representa o céu que celebra o nascimento de Jesus, ele é citado, né? O anjo que fala, Hosana, Hosana ao Deus das alturas, né? É o mensageiro de Deus. A estrela, que é essa estrela representada, né? Os reis magos, né? Belchior, Gaspar e Beltazar, que eram homens de ciência, conheciam astronomia, medicina, matemática, eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus, né? Porque Paulo nos ensina, né, que a verdadeira ciência nos leva à fé. O ouro, incenso e mirra são os presentes, né, que os magos oferecem ao menino Jesus, o ouro à realeza, né, dado aos reis, Deus Pai. O incenso significa divindade, um presente dado ao sacerdote, Espírito Santo. Sua fumaça simboliza as ações que sobem ao céu. Dando esses presentes, os magos reconhecem que o menino é divino, ele é Deus, né, e ele é homem também. José, que é o pai adotivo, né, de Jesus, é o homem que assumiu como filho, o homem mais importante da Bíblia, homem, né, que Cristo Deus, né, o homem mais importante, é o modelo de masculinidade, é o modelo que todo homem tem que seguir, é José, né, o único homem que Deus entregou o seu filho para ser cuidado por esse homem. Acho que as pessoas não pensam sobre isso, entendeu? Tem congresso de homem nas igrejas, ficam Jefté, Davi. Não, meu filho, só tem um que presta. Não foi Jefté, não. Foi Davi, não. Foi José. José. Você tem que ter um coração, uma disposição, um comportamento josefino. É nesse cara que você tem que se espelhar, né? Maria, obviamente, né? A Santa Virgem, mãe do menino, mãe de Salvador, que disse, né? Aquela, obviamente, em humildade, faça-se em mim a vossa palavra, a vossa vontade, e o menino Jesus. Todos esses são as representações do presépio. Então vamos recapitular. Você tem que ter no presépio os animais, que é um boi, um jumento e ovelhas. Um bom presépio tem que ter isso. Boi, jumento e ovelhas, porque isso tem a ver com a profecia de Isaías. Por isso São Francisco de Assis usou esses mesmos animais. Tem que ter os pastores, um pastor no mínimo, ou alguns pastores não fazem mal, mas com umas ovelhinhas ali. Você tem que ter um anjo, que é o que anuncia, né? Hosana ao Senhor nas alturas, ali no Evangelho de Lucas. Você tem que ter uma estrela no teu presépio, ou na tua árvore, pode ser também na ponta da árvore. Você tem que ter os 3 reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, né? Um deles tem que ser negro, né? Para essa representação também. Eles têm que entregar ouro, incenso e mirra, geralmente nos bonequinhos já vem na mãozinha deles, né? Né? Você tem que ter José, você tem que ter Maria, por óbvio, né? E você tem que ter o menino Jesus, que é colocado no dia 25. Você monta o seu presépio todo, mas você deixa sem o menino Jesus. Você coloca o menino Jesus no dia 25, na noite de Natal. Eu ia te perguntar isso, mas... Então, no caso, no dia 25... Quem é mais, digamos assim, quem é mais religioso, quem é mais rígido, tem um dia da semana todo para você colocar cada um desses personagens. Você acha isso fácil na internet? Quero seguir a tradição do presépio. Tem um dia específico para colocar cada um desses personagens, tá? Mas se eu quero só seguir a tradição cristã de maneira geral, monta o presépio, o menino Jesus você tira e você só bota o menino Jesus no dia 25 de dezembro. No dia 25. Ah, que legal. Não sabia. Ah, sim, mas na minha igreja não monta presépio, porque eles não gostam de presépio. Tem cantata? Tá fazendo o que São Francisco de Assis criou. Se tem cantata de Natal, foi ele que inventou. Você tá fazendo do mesmo jeito? Olha, eu já escutei tanto do não montar presépio porque é imagem. É imagem, e não montar o presépio. Ainda tem esse detalhe. Oi? Ah, tá. Não, ela tá me avisando da hora. Ah, tá. Ó, estão falando aqui, ó, meu presépio tá incompleto. Tem que completar o presépio. Tem que completar o presépio. A Vanessa tá falando presépio, presépio,
tem que tomar cuidado com o presépio, né? Mas presépio bom e barato, de boa qualidade, sabe se é onde? Pelo menos o pessoal que é do Rio, lá na Rua 2, lá em Jardim América, pô. Tem uma lojinha lá, em frente ao não sei o que das louças, do outro lado ali, que só trabalha com decoração, essas coisas. Lá você acha presépio bom lá. Foi eu comprei lá. Entendeu? Bom saber, viu? Mais uma utilidade pública. Utilidade, pô. Quem quiser, pode ir lá. Não compre esses presépios baratos de Instagram, não, que muito é conta fake. Esses dias apareceu um presépio pra mim que tinha que custar uns R$3.000, 189, né? Aí eu vou logo lá sobre a conta. Conta fundada em 2024 agora, né? É só pra enganar as pessoas. Verdade. Mas vamos lá, em frente pra ao outra Shopping das live- Louças. Ó, você chegou na Jardim América ali, entrou pela rua da Volkswagen. Vai ter lá na frente ali, Shopping das Louças, tem uma lojinha em frente, do outro lado da rua. Ali vai ter presépios ali, você pode ir ali tranquilo, presépios com preço acessível e de boa qualidade, entendeu? Ali é tranquilo. Aí, obviamente, você pega o seu presépio, ora, faz um descarrego nele, exorciza, porque você não sabe de onde veio isso, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não sabe onde ele veio, joga um óleo, uma água benta, com certeza, né? E tá pronto. Então, vamos colocar assim, mais um símbolo que foi copiado, né? Sim, sim. E o presépio é Difundido, né? literalmente algo Interessante, criado né? dentro da cristandade, né? O presépio é literalmente criado dentro da sim. cristandade. São Mas, Francisco de pô, Assis, que é o presépio e a cantata de Natal. Ah, o presépio é a imagem, eu não gosto. Ah, meu filho, você é iconoclasta, tu não é cristão, é diferente. Iconoclastia é uma heresia que a igreja já combateu. Mas isso é outra isso aí- história, né? Nem cabe a aí gente é- falar isso aqui, tem que ver. Isso aí vai ser um outro assunto, talvez para dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade, com certeza. Isso aí. Árvore, Papai Noel, a estrela, Reis Magos, presépio. E o que é mais Foi tudo. interessante desses símbolos, é a cópia que foi feita, né, para os outros, essa difusão, né? Isso. Isso aí é muito interessante, E o mais né? Não ficou importante de só no tudo, local. que é uma festa que desde o seu princípio foi pensado na melhor maneira de honrar a Cristo. E como é isso? Fazendo caridade, tendo uma mesa farta, chamando os parentes, liberando perdão, liberando aceitação, entendeu? Fazendo atos de caridade, doando alimento, né? A gente pediu aqui na última live, né? Estamos pedindo, tem alguns que se manifestaram, que mandaram mensagem para mim, doando alimento aos necessitados. Foi sempre isso, desde São Bonifácio, no curso alemães, desde São Nicolau de Mirra, ou seja, todo o simbolismo do Natal, ou seja, Cristo se entregou para nós, Cristo veio ao mundo. Então, faça isso na noite de Natal, né? Se dê ao outro, entregue, libera perdão, seja caridoso, pratique a esmola, a humildade, a mansidão. Diferente da glutonaria que está virando esse Natal desordenado Sim, das sim. pessoas hoje. É a tal da confraternização com motivo de festa e motivo, sei lá, aleatório, né? Isso aí. Não é uma. Bote músicas de Natal Tem um para tocar na sua casa, né? Não vai ficar ouvindo Anitta e Nego do Borel, pelo amor de Deus, né? Você vai botar cânticos de Natal. Vai assistir o Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de Mim é um bom filme de Natal. E o melhor filme de todos, A Felicidade Não Se Compra. É rito, tem que assistir todo ano antes de Natal. A Felicidade Não Se Compra. Melhor filme de todos os tempos de Natal. Então tá. E Esqueceram de Mim também é bom, não é um ruim filme, não. Não é um mau filme, não. A E live, pra quem não sabe, a live é curiosidade histórica. A igreja que ele entra, que está tendo cantata, que eles estão ensaiando, é uma igreja metodista. Vê se você vê uma igreja metodista daquela no Brasil. Onde? Eu não peguei. No filme Esqueceram de Mim, tem uma hora que ele entra na igreja, está tendo um ensaio do coral de Natal. Ah, sim, uma sim. Igreja metodista. Tem um presépio montado lá de fora. A Felicidade Não Se Compra. Esse filme aqui mesmo, de Melhor filme de todos os tempos, preto e branco. 1946. Melhor de todos os tempos. Não existe
existe filme melhor de Natal. Não existe melhor filme na vida para você assistir uma vez por ano que esse aí. É o único filme, para mim, que é melhor que o Senhor dos Anéis. É esse. Sério? Felicidade não se perde. Olha, É isso aí. vou assistir. Preparem os Nunca lencinhos e se preparem emocionalmente para assistir esse filme aí. Que legal. Porque hein? esse filme, sabe o que esse filme fala? Propósito de vida. Vocação e propósito. Esse é o melhor filme para você falar de logoterapia, por exemplo. É isso aí. Sendo quando eu estou dando uma aula de propósito de vida, vocação, logoterapia, Viktor Frankl, é esse filme aí que eu indico. A Ó, posso- felicidade não se compra. Legal. Sabia. E Não. aí o Esqueceram de Mim também é legal, que minha filha me faz assistir 3 vezes por ano. Né? Esses dias mesmo a gente assistiu 2, né, meu filho? São 3, né? Ou são 2 É, só? Não, tem, mas o terceiro já não é mais com Macaulay Culkin, né? Ah, não. Isso aí. Então, tá. Qualquer hora a nossa live vai cair, tá, gente? Então deixa as curtidas aí, as Vai interações. Vai encerrar a qualquer momento. Queria agradecer a todos. Já tem pauta para outra ou Já durante tem pauta- a semana vai? A pauta para outra vai ser justamente esse elemento do perdão, da misericórdia, etc. Entendeu? Esse ponto. Entendi. Ah, beleza. Relacionado à noite de Natal, né? Sim. E aí vai ser o fechamento. Aí vai ser o fechamento desse tema de Natal, Certo. próximo domingo. Mas durante a semana, se alguém quiser comentar, comentem aí, deixem dúvidas. Algum ponto. Hoje a gente teve que falar rápido, vocês perceberam, eu corri aqui, me embolei em algumas palavras, porque a gente está contando que 1 hora de live vai ser cortada, então a gente teve que, né, correr aqui. Mas se ficou alguma coisa em dúvida, depois vocês comentem aí que a gente responde nos comentários, né? Sim, comenta sim. Isso aí ajuda até a gente ampliar o trabalho aqui, né? Tá começando Então você pode devagar. as pessoas podem fugir para onde quiser. Celebrou Natal, tu comeu pernil, tu comeu panetone, tu montou árvore, tu foi no... Tudo isso é cristianismo. Tu pode ouvir a Anitta na noite de Natal? Pode. Tu pode ficar bêbado? Pode. Entendeu? Tu pode estar brigado com os teus parentes, mas você só não está querendo aceitar o principal. Jesus nasceu. É verdade. Jesus nasceu. O menino Verdade. está no meio de nós, entendeu? A salvação entrou no nosso lar. E isso mexe com a gente, né? É isso que eu ia falar. E muda tudo, né? Muda tudo. Eu falei com pessoas conhecidas, deve cair a live, mas só para da live passada, eu falei com algumas pessoas no trabalho e falei, poxa, vocês que têm filho, é interessante, porque filtra, né? Claro, tem muita coisa que uma criança pode ser que a criança não vai ouvir uma live dessa e vai, mas o pai e a mãe assistindo uma live dessa pode pegar todo o contorno do que está sendo explicado e de uma forma didática, de uma forma poder passar para os seus filhos, né? E Sim, não deixar exatamente. a coisa solta para lá fora alguém ensinar uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Ou diante de uma pergunta, de um questionamento, né, de uma criança, poder ir ali e colocar as sementinhas. Os 2 principais temas a gente deixou salvo no destaque. Papai Noel e árvore, tudo tá detalhado lá. Então, se alguém tiver dúvida, o que foi aquilo que falou lá da Coca-Cola? Tá lá no destaque, já tá lá. Eu li o destaque hoje que eu já deixei pronto lá. Entendeu? Sim. E aí Perfeito. é importante ensinar a criança isso, fazer atos de caridade, né? Doar cesta básica, visitar crianças carentes. É um bom momento para dar aquela limpeza no armário de brinquedos, de roupas, né? Para a prática da caridade, porque esse é o espírito cristão do Natal. Esse é o espírito, né? Do mesmo jeito que Cristo se fez um presente em nossas vidas, nós presentearmos outras pessoas. Às vezes o presente não precisa ser material, pode ser um abraço, pode ser um perdão. Quanto tempo que você está lá, sei lá, falar assim, sem falar com sua irmã? Entendeu? Quantos estão pensando em divorciar do marido? O Natal é o período do jubileu, ou seja, no jubileu a gente zera. Foi até aqui, no jubileu a gente zera, é tempo de perdão, é tempo de aceitação, é tempo de engolir o ego, né? É tempo de engolir o ego em favor do outro, de servir o outro, né?
Como diz, né, justamente um dos textos mais marcantes das Escrituras, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é o espírito do Natal. Esse é o espírito verdadeiro. Entrega, do perdão, da aceitação, entendeu? Esse é o espírito verdadeiro. É da substância ao que está sendo feito, né? Isso aí. Fortalecendo. E você, como cristão, não é obrigado a montar nenhum desses símbolos que a gente está fazendo, mas é importante, principalmente se você tem filhos, se você pretende. Na sua família, mas eu não tenho filhos, não importa. Montar com seu esposo uma árvore. Mas eu não posso esse ano. Beleza, ano que vem você prepara. Meu presépio não está pronto. Tem gente que vai montando presépio por ano, gente. Vai comprando pecinha de presépio todo ano. Né? Quem quer montar um presépio caro, de qualidade, né? Não se preocupa. O importante é você não perder esse eixo central. E o imaginário, né? Enriquecer o imaginário também, não é? Isso é o principal. O imaginário, isso é o principal. Poder fazer essas ações para fortalecer o imaginário. Você vê isso, até cantata de Natal as igrejas estão parando de fazer. Nem celebrar Natal as igrejas estão celebrando mais. Não, estou falando de maneira geral, né? Sim. Como é difícil você chegar numa igreja e ter um presépio, ter uma árvore montada. Coisa mais rara hoje em dia. Porque estão dizendo que a árvore é pagã? Não, vamos montar uma cruz enfeitada de Natal. É Páscoa, gente. Cruz é Páscoa, pelo amor de Deus. Cruz é Páscoa, calma. Vai chegar lá. É um esvaziamento total, né? Daquilo que do imaginário, se preservar, né? Exatamente. Aquilo que a gente vem conversando, isso aí. E com conteúdo acessível. Gente, tá acessível isso. Eu tô passando aqui. Tudo que eu tô pesquisando... eu não tenho tempo assim, de pesquisar na internet. Mas... nada do que eu estou falando aqui é meu. Isso aqui é história. Entende? Assim, eu acho muito duro um líder religioso não se propor a pesquisar e, gente, é isso, entendeu? Mas a gente está aqui. Muito bem. Vamos para essa proposta, né? Acho que no final, a finalidade do que a gente está querendo fazer aqui é isso, né? E melhorar a saúde mental das pessoas. Tudo isso aqui é saúde mental. Tudo isso. Saúde mental, é verdade. Tudo isso é saúde mental. Muito bom. No final é a verdadeira batalha espiritual, né? É a única. Fim, né? É a única. É a única, né? É a única batalha espiritual. Interessante, né? A batalha contra o nosso imaginário corrompido. Isso. Se falar de batalha espiritual, olhando para isso, olhando para formação essas coisas que imaginário. Que não se quer mais olhar, é verdade. Um bom teste é o filme A Felicidade Não Se Compra, o filme da década de 50, preto e branco. Veja como vai ser difícil para vocês assistirem, para vocês entenderem como o imaginário de vocês já está mal, entendeu? Tem gente que eu passo a falar, não, Assis, é em preto e branco o filme. Eu falei, e a mensagem? E o conteúdo? Entende? Isso já mostra o nosso imaginário corrompido. Sim. Né? Empobreceu, né? Muito bom, é isso. Obrigado a todos. Isso aí é uma pauta para o futuro. Mas bem para frente. Obrigado a todos. Oi. Dá tchau lá. Tchau. Valeu, Léo. Obrigado pelo papo. Deus abençoe a todos aí. Um bom final de domingo. Ótima semana. Domingo também ali. Né? E obrigado mais uma vez pelos ensinamentos. E vamos seguindo, vamos crescendo. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau.